Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC dessa semana. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar com você aqui pela próxima 1 hora, falando de temas que ajudam você a pensar melhor e cuidar melhor do seu din-din. Claro, muitíssimo bem acompanhada por Thiago Matheus. Oi, Thiago. Tudo bem, parceira? Olha a chuva! É mentira, sabe por quê? Tô falando Olha isso? A cobra! É, porque hoje o Dinheiro TMC vai falar sobre festa junina. Afinal de contas, estamos no mês de junho, então tem São João, Santo Antônio e por aí vai. É festança que não acaba mais, mas sempre com aquelas boas dicas para você curtir esses bons momentos em paz com o seu bolso. Cuidado com os gastos, fica ligadinho, fica ligadinha. Tem muito papo bacana ao longo dessa próxima hora. Ô, Thiago, você falou em festa de Santo Antônio, que é quase uma extensão do que a gente falou na semana passada, ou melhor, vocês falaram sobre o Dia dos Namorados, né? Exatamente. Porque o Santo Antônio, teoricamente, é o santo casamenteiro, né? E na tradição popular, se você quer arranjar um namorado, um marido, um casamento, você coloca a estatueta do Santo Antônio virada de ponta cabeça. Até arranjar o par perfeito, né? Então, ó, se você tá nessa situação, se você quer realmente encontrar um par perfeito para dançar a quadrilha com você neste próximo mês, coloque aí o seu Santo Antônio de ponta cabeça. E já vai participando conosco para contar como é que vai ser a sua celebração na festa junina. Nosso WhatsApp está à sua disposição para você em qualquer canto do Brasil. O número é o mesmo, prefixo 11 97221 1001, para falar como vai ser a festança, a comilança, os passeios, as celebrações. Manda pra gente que a gente quer saber. Pois é, e a gente vai começar fazendo o nosso giro tradicional, giro pelas nossas praças, para saber como é que essa época do ano, as festas juninas, as festas de São João, movimentam a economia no Brasil. Vamos para o Rio primeiro, porque essa tradição nordestina, ela encontra o jeito carioca nas festas juninas ao redor de toda a cidade. As celebrações atraem moradores de diversas idades, turistas e até mesmo quem mora no Rio de Janeiro e sente saudade da cultura do Nordeste nessa época do ano. A Larissa Cardoso, ela traz detalhes sobre o impacto da festa na economia fluminense. As festas juninas devem reunir cerca de 70 mil pessoas no Rio. A prefeitura já recebeu pedidos de autorização para mais de 100 eventos entre junho e agosto, com expectativa de movimentar cerca de 9,6 milhões de reais na economia da cidade. A estimativa é de que cada festa receba, em média, pouco mais de 700 pessoas. Entre os eventos já autorizados estão as Juninas do Rio e a Carioquíssima, com público previsto de cerca de 500 pessoas cada. A Oxente Rio deve reunir 1.000 participantes, enquanto o Arraiado Alemão 2026 pode receber até 2.000 pessoas. O levantamento considera apenas os eventos que solicitaram autorização aos órgãos municipais. A conta não inclui festas particulares em condomínios, escolas e igrejas, nem espaços tradicionais como a Feira de São Cristóvão, que costuma registrar grande movimento nesta época do ano. Segundo a Rio Tour, a projeção foi calculada com base no gasto médio registrado pelos cariocas durante o show da cantora Shakira em maio deste ano. Valeu, Larissa, obrigado. E em Curitiba tem festa junina? Sim, senhor. Pois é, em Curitiba dezenas de paróquias abriram programação especial para celebrar os santos do período, misturando devoção religiosa com festas comunitárias também. Tem missas, tem barraquinhas, apresentações culturais, almoços paroquiais que fazem parte, inclusive, do calendário espalhado pelos bairros da capital paranaense. A nossa repórter Isabela Miranda traz todos os detalhes agora. Em todo o Paraná, uma das principais celebrações de festa junina registrou quase 70 mil pessoas. O Paraná Junino reuniu o público simultaneamente no último dia 6 de junho em Curitiba, Campo Mourão,
Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranavaí e Ponta Grossa, 8 cidades ao todo. Em Curitiba, a festa foi realizada no Bosque São Cristóvão, no tradicional bairro de Santa Felicidade. Ainda aqui na capital, a feira gastronômica causou um impacto positivo nos vendedores, que chegaram a registrar o dobro da venda da canjica em relação ao ano passado, por exemplo. Já no artesanato, os vendedores também tiveram lucro com a saída dos produtos, como os vestidos juninos, por exemplo. E você sabia que tem um levantamento mostrando que mais da metade da população pretende gastar no mínimo mesmo falando, R$200? Você também pretende durante os períodos de festa junina? Conta pra gente aqui no WhatsApp, no 11 97221 1001. É menos do que isso, é mais que isso. Fato é que essa pesquisa mostra essa média. R$200, portanto, com as festas juninas. A inflação nos produtos típicos, é sempre bom lembrar, é o principal motivo para o controle no bolso. O nosso repórter Luiz Fernando Raniz, ele traz todos os detalhes agora. Uma pesquisa nacional revela que 8 a cada 10 brasileiros devem participar das festividades juninas neste ano. No entanto, o orçamento do consumidor está mais enxuto e metade dos entrevistados pretendem gastar no máximo R$200. Esse dinheiro deve ir principalmente para a compra de comidas típicas, bebidas, roupas e ingressos. De acordo com o professor da FEA-USP, Emerson Mainardes, o consumidor está se adaptando à variação do poder de compra. O que nós temos que observar é que os consumidores, de uma forma geral, eles têm um montante financeiro limitado, né? Ele tem aquele ganho dele, e aquele ganho ele tem que encaixar todas as despesas dele. Se eventualmente os preços aumentam, ele vai ter que comprar menos, porque o ganho dele não acompanha esse aumento. E por isso mesmo ele tem que fazer uma seleção de produtos e serviços que ele vai comprar ou contratar, justamente porque o dinheiro que ele tem é o mesmo, né? Então, assim, se um determinado produto sobe, talvez ele não consiga comprá-lo, ou se ele comprá-lo, ele vai deixar de comprar outra coisa. O levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva mostra que a população do Nordeste lidera os gastos, com 46% dos consumidores planejando desembolsar mais de R$200. Logo atrás aparecem regiões Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o sul do país deve ter o menor gasto do Brasil. De acordo com o professor da USP, essa variação nos gastos estaria pautada em questões econômicas, mas também culturais de cada região. É claro que a maioria das pessoas não faz contas formais, mas ele faz uma conta de cabeça, né? O que dá para eu comprar? O que eu consigo comprar com esse dinheiro que eu ganho? Por isso mesmo ele vai acabar comprando menos. Se você olha, por exemplo, regiões onde você tem mais tradição na festa junina, como é o caso do Nordeste, né, o consumo tende a ser maior. Por quê? Porque isso faz parte da cultura nordestina. Quando você olha para uma região como o Sul, por exemplo, a festa junina já não é tão forte, né? É mais forte outros tipos de festas, como, por exemplo, o Oktoberfest ou outras festas que são mais típicas da região Sul. Os dados recentes do Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, apontam alguns itens essenciais acumulando alta de 2 dígitos nos últimos 12 meses. O óleo de soja foi o vilão nesse período, com um salto de quase 24%, seguido pela mandioca, que ficou 10% mais cara. Por outro lado, os produtos derivados do milho perderam fôlego na inflação e o fubá, por exemplo, chega na festa junina com preços 5% mais baixos nas prateleiras. Valeu, Luiz. Obrigado pelas informações. E o clima de São João também está muito forte em Minas Gerais. Pois é, vamos lá falar da nossa Minas querida, que deve inclusive refletir diretamente no comércio, viu? No turismo também e no setor de serviços nas próximas semanas. Lembrando que a temporada de festas é considerada aí uma das mais importantes para a economia cultural do estado de Minas Gerais. E direto de BH, quem tem os detalhes é o nosso repórter Júnior de Castro. Para mim, assim, tudo tá pela hora da morte, tanto amendoim, canjica, coco, tá tudo muito caro, não achei diferença não. Gosto mais é das comidas típicas mesmo, canjica, milho. Bolo de milho, é muito bom, muito bom. Um milho quente, bem gostoso com manteiga.
Não, dá até vontade de ir numa quadrilha uma hora dessa, viu, mano? A festa junina, para participar. Pois é, as festas juninas estão a todo vapor e uma boa notícia pode ajudar quem pretende preparar as tradicionais comidas da época. Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, mostra que a cesta de produtos típicos das festas juninas ficou mais barata neste ano. A queda foi de 4,6% nos últimos 12 meses, enquanto a inflação geral do período ficou em alta. Quem esclarece é o coordenador do IPC-FIPE, Guilherme Moreira. Essa queda foi motivada por alguns itens que têm um peso grande que tiveram quedas significativas, por exemplo, o arroz e as farinhas. Isso acontece porque a base de comparação em relação ao ano passado, os preços desses itens estavam muito altos. A gente teve aí fenômenos climáticos que afetaram, mas o fato da cesta ter caído não quer dizer que tudo caiu. Na outra ponta, no lado dos aumentos, você tem as bebidas alcoólicas, que subiram na média 4%, os chocolates, que é um produto que vem subindo há muito tempo. Segundo a FIPE, alguns itens ainda ficaram mais caros, como a abóbora, o coco ralado e os bombons. Mesmo assim, os produtos com maior peso nas receitas juninas tiveram quedas suficientes para deixar a cesta típica das festas de junho mais em conta para o consumidor neste ano. Agora, Caruaru ou Campina Grande? Eis a questão. Qual cidade realiza o maior e melhor São João do país? Entre números impressionantes, multidões e muita tradição, as cidades transformam o ciclo junino em um dos eventos culturais brasileiros mais importantes do ano. E quem traz as informações é o repórter Kennedy Lacerda. Ele conta um pouquinho sobre essa história. As festas juninas já tomam conta do Nordeste. Por aqui, comidas de milho, roupas quadriculadas, muito forró e uma disputa que acontece todos os anos. Afinal, quem faz o melhor São João? Caruaru, em Pernambuco, ou Campina Grande, na Paraíba? No município caruaruense, a festa impressiona pelos números. São 27 polos de animação espalhados pela cidade. O principal deles é o pátio de eventos, com capacidade para receber até 100 mil pessoas por noite. O impacto também é observado na economia local. 800 milhões de reais devem ser movimentados durante o período. Ao longo de 70 dias de programação, a expectativa é receber ao todo mais de 4 milhões de visitantes, beneficiando setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e economia criativa, com a geração de 20 mil empregos diretos e indiretos. Mas Caruaru tem um forte concorrente no estado vizinho, o município paraibano de Campina Grande. Por lá também tem São João. O evento foi considerado pelo Instituto Ranking Brasil como a maior festa junina do país. A história começou nos anos 80, de forma simples, em uma palhoça montada no local onde hoje funciona o Parque do Povo. Neste ano, Campina promete mais de 30 dias de festa. A estimativa é receber mais de 3,5 milhões de pessoas ao longo dos dias. A movimentação econômica deve ultrapassar 800 milhões de reais em 2026, reforçando a importância do festejo para os paraibanos. Bom, a disputa entre Caruaru e Campina Grande segue aquecida. E uma coisa é certa: juntas, as duas festas movimentam bilhões de reais, geram milhares de postos de trabalho e transformam a tradição junina em um dos principais motores do desenvolvimento regional. Bom, a gente já viu como é que é esse mercado da festa junina aí espalhado por esse Brasilzão, e acho que cada um traz em si uma memória afetiva da sua festa junina, da sua quermesse. Aqui a gente está falando no Sudeste, por exemplo, as quermesses nas escolas, Com nas certeza. paróquias, nas famílias, mas a gente tem esse ambiente macroeconômico que são as grandes festas no Nordeste, por exemplo. E para falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente recebe aqui com muito carinho, muita honra, a professora coordenadora da pós-graduação em Economia da PUC aqui de São Paulo, Cristina Mello. Cristina, muito obrigada por estar aqui. Que gostoso falar de festa junina. Uma delícia, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, professora. Olha, eu falei da minha memória afetiva porque é essa, assim, aquela festinha junina da escola. Eu cheguei a ser Miss Caipirinha em um ano. Ó, que bonitinho, hein? Precisei vender votos. Eu lembro que a família toda se mobilizou para comprar os votos de Miss Caipirinha para eu ganhar. Porque é essa microeconomia, né, dentro da família. Também aí, já movimenta. Mas como é que a gente
pode falar em termos gerais, professora, do quanto de dinheiro circula durante esse período de festa junina no país? Nós estamos falando de grandes eventos, né? É um dos maiores eventos nacionais, perde para o carnaval. Nós estamos falando de mais ou menos 7, 8 bilhões de reais que circulam na economia por conta desse evento festivo. Então é significativo, é grande. E tem uma característica muito interessante que é a vascularização, porque pega o microempreendedor, né, pega a pessoa que tem um trabalho temporário. Então ela atinge pequenos negócios e autônomos. É muito interessante esse evento. Agora, professora, então dá para falar que cultura e economia, elas caminham lado a lado, se a gente levar em consideração as preferências do brasileiro, carnaval, né, as festas de fim de ano, com Natal, Ano Novo, Réveillon, e festa junina também. Então não dá para desassociar uma coisa da outra. Cultura e economia caminham lado a lado de maneira positiva? A gente tem uma área de estudo que se chama Economia da Cultura, inclusive. Sem dúvida nenhuma, a cultura é um ativo intangível dos mais valiosos que tem. Né? É a identidade, é a representação simbólica. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de precificar, ela não é objetiva, ela é difícil de mensuração, mas é um ativo muito valioso. E, professora, a gente fala, a primeira coisa que vem à cabeça são as comidas deliciosas das festas juninas. Quais outros mercados estão envolvidos? Música, vestuário? Bom, nós temos o turismo para as festas juninas, então a gente tem as cadeias de hotéis, né, as hospedagens, você tem o transporte aéreo, o transporte urbano para fazer a localização, você tem os vestuários típicos da festa junina, você tem as comidas, você tem as brincadeiras, né, os fogos de artifício, a música, a produção musical para o período. A gente pode ficar aqui brincando e listando, né, as prendas, né, que vão nas festas juninas. Então são muitas as atividades. É uma cadeia produtiva que não é pequena, ela é longa. A gente está vivendo aí o período de Copa do Mundo, né, professora? Copa que começou na semana passada, inclusive, e são duas datas festivas aí que o brasileiro gosta muito, né? 2 eventos, podemos dizer assim. Um que acontece todo ano, né, que é a nossa festa junina, e outro que acontece de 4 em 4 anos. E é uma característica do brasileiro não deixar passar a comemoração, independente de como está a economia, independente de como estão as finanças, a conta em casa, ou seja, é um evento que está no calendário do brasileiro, mesmo os dois em conjunto, o brasileiro aproveita, ou seja, em outras palavras, acaba se endividando um pouquinho mais por conta dos festejos. Você enxerga dessa forma ou é mais na base da curtição e da organização também? Olha, a gente não observa um endividamento maior. O gasto médio do brasileiro nas festas juninas é em torno de R$300. Então, é um gasto médio até significativo, se a gente for pensar num presente, né? Não é pequeno, sim, mas a gente não vê um endividamento associado a essa festividade. Então, teoricamente, a gente não precisa de um planejamento muito específico para gastar esse dinheiro nessa época do ano, no caso das famílias que têm as crianças nas escolas. Sempre é bom planejar, principalmente se você vai fazer uma viagem turística para aproveitar uma festa junina no Nordeste, por exemplo, porque aí você tem o preço da passagem aérea, você tem o hotel, você tem uma despesa maior. Nas festas das crianças, com certeza o planejamento é importante, principalmente na educação financeira das crianças. Né? Porque senão você chega na festa junina e você gasta aquilo que você não pode. É isso aí. Então é preciso você planejar com antecedência. O que você vai fazer na festa junina, quanto que você vai comprar. Normalmente são tickets que você compra, ensina a criança a gastar. É um momento de diálogo, de conversa, de impor limites, de ensinar a fazer escolhas. Então também tem um processo que pode ser educativo dentro da festa junina. Já que você citou, professora, viagem, turismo, vamos falar um pouquinho disso também, o quanto que isso acaba movimentando, né, gerando recursos, movimentando as finanças no nosso país. A gente estava até conversando aqui em off, né, antes de começar aqui o nosso programa, como é que está a distribuição aí da festa junina no Brasil? É muito mais forte no Nordeste? A porcentagem não é tão distante assim do que é movimentado na região Sudeste ou em outras regiões, Sul, Centro-Oeste? Como que você enxerga, portanto, aí a divisão, já que a gente tem um país gigantesco, de nível continental,
mas mesmo assim tem muita divisão quando a gente vai olhar os números, a movimentação é muito mais intensa em determinadas regiões? Ela é bastante concentrada no Nordeste, porque você tem um objetivo, né? Eles fazem a festa acontecer nesse período, promovem essas festividades. Algumas cidades vivem durante, assim, é o maior evento do ano nessa cidade. Então está muito concentrado no Nordeste. Agora, a gente não mensura corretamente todas as atividades. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a região Sudeste concentra a maior renda per capita, concentra o maior número de pessoas. A gente tem essa festividade nas paróquias, nas escolas. Então, como a gente não mensura essa microeconomia, nessas pequenas atividades, eu tenho dificuldade de dizer que São Paulo, por exemplo, não está na rota da festa junina. Eu acho que ele está também. Sim, sim. Especialmente de uns anos para cá, né? E com relação às matérias-primas mais comuns, por exemplo, a gente tem os pratos típicos que são a pamonha, o curau, vindos do milho, a paçoca, do amendoim. Deu fome, né, professora, agora? Esses produtos, eles têm uma produção voltada especialmente para essa época. Como é que funciona, professora? Então, isso é interessante, porque quando eu falei que a cadeia era longa, eu esqueci de citar o agro, né? E com certeza tem um impacto grande, né? Eu estava pensando também, na hora que você fala das festas juninas e fala da celebração da Copa, a pipoca está em todas, né? Está em todas. Então tem sim, tem um aumento no consumo de milho, por conta dos produtos típicos, a canjica, o mugunzá, né, porque tem nomes diferentes no Brasil inteiro, a pipoca, são os sucos, os bolos que são oferecidos. Então tem sim uma sazonalidade, tanto na produção quanto no consumo desses produtos. E aí a gente vai para aquele papo, né, para quem aprendeu um pouquinho de economia, da oferta, da demanda. Então, além do aumento do consumo, né, professora, a gente observa também aumento nos preços, né? Isso é normal? Não tem como correr disso, dá para pesquisar, dá para economizar, tem que se antecipar a esses períodos festivos, ou é uma coisa que não tem como correr, faz parte aí da tradição também do aumento dos preços, professora? Olha, é importante a gente se planejar, é importante comprar com antecedência, é importante pesquisar. Vou dar um exemplo para você. Tem uma região aqui em São Paulo onde a gente faz compras de mantimentos. E no mesmo lugar, na mesma loja, tinha um pacote de 500 gramas de canjica por R$5 e um de 2 quilos por R$6,20. Eu comprei o de 2 quilos. Sim. Eu vou comer canjica o ano inteiro. Que delícia. Mas você veja, eu fui, pesquisei, busquei e encontrei um preço. Certo. Se você compra com antecedência, você vai pagar mais barato. Então os preços flutuam, sim. Muitas vezes há uma estratégia do próprio comerciante de esperar para colocar a venda para que o preço suba, né? Então você tem que ter uma estratégia de compra, assim, tem que pesquisar. Hoje você tem um recurso digital que te permite olhar, comparar preços em vários pontos de vendas, né? Você tem que negociar, desculpa. Imagina. Conforme a quantidade que você vai comprar, uma quantidade maior normalmente tem um preço menor. Você pode fazer compra coletiva junto com as suas amigas. E a gente observa isso, né, em outras épocas do ano, né, Estela? Por exemplo, se você quiser comprar um panetone hoje, você vai achar, mas com uma certa dificuldade. E aí o preço convidativo. Mas tem aquela coisa, não está no clima do Natal, não está no clima dos festejos. Eu entendo o que a professora falou, porque é o seguinte, às vezes o próprio fornecedor, ele segura aquela demanda de milho, aquela demanda de alguns doces típicos, né, a matéria-prima, como a Estela falou, e muitas vezes o próprio consumidor tem dificuldade de encontrar, né? E ó, que estamos falando de São Paulo, que aqui você encontra de tudo aos montes, né, professora? Mas ainda assim, você esbarra na estratégia. Então o planejamento tem que ser bem feito, né? Tem, porque tem a janela de oportunidade. Quem vende aproveita também. A facilidade da entrega, né? Claro. E aí a gente não está falando só do consumidor final, a gente que compra para consumir em casa, mas também dos empreendedores, né? Muita gente fornece os bolos, os doces para as festas, e aí a organização nesse sentido tem que ser ainda maior, né? Precisa planejar essa compra. Quando você compra de emergência, você não pesquisa o preço, você não busca. Eu já passei por essa situação, né? Depois, quando eu parei para olhar o que eu tinha pago, pela facilidade de acesso, até eu levei um susto. Falei, nossa senhora, você passa a planejar. Então, imagina quem vende, quem vive desse comércio. Ele perde margem toda vez que ele faz uma compra inadequada.
Então é bom planejar, é bom se estruturar, é bom tentar fazer compra em grupo, porque quanto maior a quantidade, maior a força de negociação que você tem, melhor o preço que você pode obter. Não precisamos competir todos, né? Os mercados são divididos, você não vai conseguir estar vendendo o seu carrinho de pipoca em todas as festas juninas. Então é possível sim que você faça uma compra conjunta com resultado melhor, sem com isso perder margem ou perder espaço de mercado. E, professora, a gente falava um pouquinho aqui antes da entrevista começar sobre o atrativo das festas populares para o público estrangeiro. A gente sabe que o carnaval atrai muita gente, porque é uma festa mundialmente, popularmente conhecida, e aos poucos também o São João vai conquistando seu espaço no coração dos estrangeiros também, né? Vai, porque é uma festa musical, colorida, né? Animada, alegre. Dança. As comidas são muito divertidas. Então, em alguns lugares, a gente vê as pessoas promovendo a festa junina como um elemento de identidade cultural brasileira, né? E é uma forma de se apresentar que é muito acolhedora, muito bonita, né, de se ver. E isso me leva a fazer uma pergunta para você, professora. Aliás, para a Cristina e para a professora. Eu quero perguntar para a pessoa física e para a jurídica, tá bom? É porque a gente já estava conversando aqui fora do ar, né? E deu para perceber que os três aqui gostam bastante de festa junina. Acredito que quem está ouvindo também. Essa percepção de que o consumo aumentou, as festas estão ganhando mais potência com o passar dos anos, ela é real? E eu pergunto na percepção de quem curte, e quem curtiu lá na época da igreja, da escola e continua curtindo nos dias atuais, mas também para a coordenadora, Cristina Mello, se você observa a movimentação financeira. Os números dizem isso também, professora? Então, vamos lá. Como pessoa física, né, eu não tenho dúvida de que está crescendo bastante. Sim. Eram festas mais infantis, hoje a gente vê isso como uma festa turística que movimenta uma cadeia produtiva importante. Mas como coordenadora, né, e como pesquisadora na área de economia, a gente observa assim, nos números um aumento muito expressivo. Então, a última estimativa que eu tinha era em torno de 2,5 bilhões, hoje a estimativa é entre 7 e 8 bilhões, mas há uma dúvida sobre se a gente passou a mensurar melhor. Né? Tá. Qual é a capacidade de estimativa que a gente tem de fato? É muito difícil a gente conseguir apurar o resultado financeiro e movimentação financeira de grandes eventos. Nem tudo fica registrado. Então, algumas coisas a gente estima, né? A gente busca alguns indicadores para poder construir essa movimentação. A gente vê movimentação de cartão de crédito, vê movimentação em banco, vê movimentação de estoques, vê movimentação de impostos. São formas que a gente tem de chegar a esse número. Mas a gente não consegue ter uma precisão matemática para poder afirmar isso. Mas o número diz que sim, que foi de 2,5 para 8 bilhões. Bom, então a sensação é real, a realidade confirma isso. E eu acho que... Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista de quem investe nas festas juninas. Vamos falar das empresas, mas vamos falar dos municípios também. Porque isso pode ser uma forma de retorno. Né? A gente vê, como a professora falou, de muitas cidades no Nordeste que já tem característico o São João. Aí você pega uma prefeitura de uma cidade aí, do interior de Minas Gerais, do interior de São Paulo, né? Outras cidades aí do Rio, de Curitiba, que vão falar, vamos fazer esse investimento porque isso traz um retorno financeiro, turístico, ou seja, movimenta ainda mais a economia. É um caminho... puro e de 10, podemos dizer assim, professora, é garantido, portanto, que um investimento na festa junina, que é tão querida pelos brasileiros, gera esse retorno financeiro também? Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Boa, gosto de ponderação. Eu visitei o departamento turístico de Munique, que é onde tem o Oktoberfest, que é uma festa gigante. E pude aprender muito com eles, porque eles discutem muito o que é a experiência turística que eles querem promover, qual é a imagem de marca regional que eles querem promover como experiência para quem vai visitá-los. Então, acho que a primeira coisa é essa, qual é o seu posicionamento, onde você quer estar, como você quer ser visto como município. Segundo, qual é a experiência que você vai promover para essa pessoa. Se você não estiver preparado, não faça. Né? É muito importante que você pense nisso, que você articule os comerciantes locais
para a oferta de alimentação, para a oferta de hospedagem, para a oferta de transporte, para promover uma experiência que essa pessoa depois queira retornar. Outra coisa, é importante pensar na infraestrutura. Então, muitas dessas festividades, elas são muito interessantes para você construir uma infraestrutura que depois fica permanente. Aumentar a rede hoteleira, né? Disponibilizar para as pessoas acesso à internet, porque isso te dá acesso aos dados de também quem está te visitando. Isso permite fazer um gerenciamento desse turismo de forma mais inteligente. Então, eu diria, é interessante, é atrativo quando ele é feito em colaboração com a sociedade civil, com as empresas e com o Estado. Porque senão o impacto para quem mora, a experiência também é ruim, né? Enche, fica tudo caro, as pessoas deixam o lixo na rua. Então, se não for de forma organizada, com essas 3 pernas, a experiência pode ser desastrosa. E dependendo do tamanho do evento, a forma como ele é organizado, ele seleciona as pessoas que ele quer que venham, né, ao evento. Então, se você coloca ali uma entrada para a quermesse, você já restringe um público que não quer. Ele quer somente chegar lá e consumir, pagar pelo que ele consumir. Ele não quer pagar por uma entrada. Então, você vai selecionando o público de acordo com essas escolhas que o organizador do evento faz, né? Exatamente. Você pode também promover uma experiência para o seu morador diferenciada. Quem mora apresenta o documento de moradia, um registro, não precisa pagar, vai ter acesso a uma festividade, vai estar celebrando junto com outras pessoas, conhecendo pessoas de fora, levando uma experiência local para essa pessoa. É acolhedor, né? O papo tá bom, mas tá na hora de estourar aquela pipoca, acender aquela fogueira e liberar a professora para curtir. Sem correio elegante e sem cadeia, né? Sim, de preferência. Falamos aí com a professora Cristina Mello, ela que é coordenadora, inclusive, da pós-graduação em Economia da PUC de São Paulo, presente aqui nesse Dinheiro TMC especial São João. Obrigado, professora. Obrigada, enorme, professora. Eu que agradeço. Valeu, e depois dessa entrevista bacana, vamos saber do povo? O que o povo tá falando, tá dizendo, tá comentando sobre festa junina? Quando o assunto é esse, é São João, é festa junina, com o que você gasta mais? É na comida? É na decoração? É numa viagem? É em tudo isso de uma vez só? Ou é na barraca do beijo? Conta aí pra gente no 11 97221 1001. E a nossa reportagem aproveitou, foi pras ruas e o povo respondeu. Então, o orçamento, né, você sabe que tudo prazer é criativo, né? Eu geralmente gasto 100, 120, eu gosto das danças, eu gosto da comida, das brincadeiras, né? Então, eu gasto de tudo pouco, principalmente as comidas, né? Quintão, pamonha, eu acho que isso não tem preço, entendeu? Esse gosto, assim, da festa junina, essas tradições não tem preço. Uns 150, mas é que eu sou empolgada, então pode ter esse problema. Mas eu acho que é com o dinheiro que eu levaria pra curtir legal a festa junina, tudo que eu quiser. É no máximo R$50 também. Uma parte pro bingo, porque eu gosto muito de bingo, eu sou aficionado por bingo. Eu chego na quermesse já procurando o bingo, só que aí vive a parte da comida, então é metade praticamente, 50 dá. Olha, depende da região, você gasta até R$500, porque as coisas estão realmente bem caras. Você paga aí, vamos dizer, num vinho quente, R$20, R$25. Então, tem que ter dinheiro para gastar. Não é para qualquer um mais ir para festa junina, não. Uns R$50 acho que dá para fazer alguma coisa, né? Não é uma grana absurda, mas dá para comer um milho, alguma coisa assim, jogar alguma coisa que tem os jogos também, né? Então, acho que é uma grana maneira para levar. Não, geralmente eu gasto mais com alimentação e eu acho que fica em média ali de uns R$100 mais ou menos. A última quermesse que eu fui, pelo menos eu e minha namorada, a gente gastou um total de R$100 juntas. Bom, na verdade, quando é a festa familiar, a gente se junta, né? Tem um orçamento de R$50 a R$100 por família, que a gente divide entre comes e bebes e a prenda do bingo. E quando é festa do bairro, a gente... Depende, se é a festa da igreja, a gente tem um valor X, ou se é a do bairro, a gente consegue dispor de valor maior ou menor. Quando, sei lá, ano passado teve um evento corporativo aqui, daí cada um trouxe uma coisa de valores parecidos, assim, sei lá, entre 50 e R$80, se não me engano, e aí meio que juntou todo mundo e fez a festa aqui. Quando eu vou em, quermesse, que me chamam, assim, que é raro... Eu gasto só em comida, na verdade, mas assim, eu não vou jantar lá também, então eu devo gastar o quê? Uns 50, R$60. Que aí é docinho, sobremesa, vinho quente ou quentão.
basicamente alimentação. Orçamento, eu posso dizer que agora pode girar em torno de 150 a 200 reais. O orçamento tem que estar sempre alto, né? Mas eu acabo gastando mais com alimentação mesmo e com os meus irmãos que pedem alguma brincadeira, algum tipo dessas atividades. Tá aí, então, a nossa reportagem espalhada pelo Brasil, falando sobre os festejos, né, da festa junina, festas de São João, meio do ano, que movimenta demais a nossa economia, e foi bacana demais a sua participação. Também no nosso WhatsApp no 11 97221 1001. Continuem mandando mensagens, mas agora a gente troca um pouquinho de assunto e vamos trazer um dado importante que preocupa a população mundial e mexe também de uma maneira grandiosa na economia mundial. Ouça só que curioso, tem um dado que chama atenção, que é que as condições de saúde mental e distúrbios cerebrais já causam cerca de 5 trilhões de dólares por ano à economia global. Um dado que cada vez mais chama atenção. E esse valor, ele pode ultrapassar os 16 trilhões de dólares até o ano de 2030, caso não haja alguma intervenção bem efetiva. Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Dinheiro TMC a Patrícia Taylor, ela que é delegada do Corecon de São Paulo, está conosco aqui no Dinheiro TMC. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação. Olá, Patrícia, obrigada. O que explica, então, Patrícia, esse impacto financeiro tão elevado na economia global? Claro que os números assustam, mas eles já passaram aí da fase de assustar. A expectativa é muito elevada, a preocupação é grande por conta dos gastos? Saúde mental deixou de ser uma pauta do RH e passou a ser uma pauta econômica, né? É o que a gente pode perceber. É urgente essa preocupação com saúde mental, não só no Brasil, porque nós estamos com a NR1, mas também no mundo inteiro. Então, é preciso entender aí o ambiente que o colaborador, que o trabalhador se encontra, né? Se ele está em algum sofrimento psicológico, se ele está num ambiente que não é arejado, um ambiente que não traz condições ideais de trabalho, isso vai impactar na saúde do trabalhador, que vai precisar se afastar, e isso também vai trazer prejuízo para as empresas, mas também para a própria empresa, como eu disse, né? Porque traz prejuízos, né? Afastamentos, enfim. Então, é preciso ter esse olhar para a saúde psicossocial, assim como a gente se preocupa com estar tudo de acordo, né, para emergência em caso de incêndios e outras coisas mais, a saúde do trabalhador, ela passa a ser, sim, um dos alicerces ali da produtividade também. Ô, delegada, e esses gastos implicam mais onde? É o afastamento das atividades profissionais por causa dos problemas de saúde mental? É o tratamento que essas pessoas fazem? Os gastos que elas têm com terapias, com medicamento? Qual é o principal componente desse valor tão alto de gastos com a saúde mental? Do ponto de vista da empresa, os afastamentos, né? E você ou fica sem aquele colaborador, aquele trabalhador em algumas situações ali, em algumas empresas, ou precisa substituí-los, mesmo que por pessoas que não têm ali a mesma expertise em relação ao trabalho, né? E isso gera esse custo. E claro, do ponto de vista do trabalhador, é um sofrimento, né? Porque o trabalho é parte da gente e uma parte extremamente importante, mas não pode se tornar a única. Nós não podemos ser apenas trabalho, nós podemos ter as outras áreas, né, da saúde física, da saúde mental, também contempladas para que também tenhamos uma boa produtividade das empresas. Agora, Patrícia, economia, de economizar mesmo, né? E saúde mental são palavras que caminham juntas,
Ou não é muito benéfico você falar em economizar, em poupar dinheiro, ao mesmo tempo que você cuida da saúde mental? Porque a gente sabe que tem a questão da terapia, tem questão medicamental, e isso, é claro, né, é um investimento quando a gente fala de saúde. E cada vez mais as pessoas estão gastando, estão desembolsando, ou mesmo investindo, pode ser o termo correto, né, para esse tipo de cuidado. Dá para economizar quando o assunto é cuidado com a mente, que é saúde mental? Quando se fala em prevenção, a gente está pensando em economia, né? A gente tem um custo momentâneo, mas que ele vai se traduzir no aumento da produtividade e, por consequente, no aumento do lucro das empresas, né? Então, é olhar esse investimento não como custo, mas como uma possibilidade de retorno daquilo que se investiu. Nós investimos em bons equipamentos, na estrutura da empresa, para atender aos clientes, os fornecedores, mas também é preciso investir na saúde, que tem que estar ali gerando o trabalho para a empresa. É investimento. Delegada, a gente tem aqui uma informação de um estudo que, traduzido para o português, ficou conhecido como Criando Ambientes de Trabalho que Apoiam a Saúde Cerebral. Esse estudo foi desenvolvido pela Sodexo em parceria com a Social Impact Partners e a Global Brain Health Initiative. Destaca que também funcionários desengajados geram prejuízos, né, como a gente falou aqui, esses afastamentos, eles geram prejuízos estimados em quase 9 trilhões de dólares no mundo, equivalente a 9% do PIB global. Nesse caso, qual que é o melhor caminho, qual é o melhor investimento que as empresas podem fazer para proporcionar um ambiente melhor, para uma saúde mental melhor para os seus funcionários? Gerar uma participação diferente, aqui a gente tem promoções, palestras, indicações, o que é que, na sua opinião, é um caminho efetivo para combater esses problemas? Desde o ambiente físico, né, com luz natural, que seja ventilado. Recentemente eu tive numa empresa, não vou citar nomes, e que eu, como cliente, passei mal dentro dessa empresa. É uma empresa, uma grande empresa, mas ela tem um lugar pequeno dentro de um shopping para que eu pudesse pegar o produto que ele se produz num serviço. E eu perguntei para a atendente, eu falei, não tem ar-condicionado aqui? Ela falou, não tem. Eu falei, mas não tem luz, não tem nada. E, por coincidência, eu comecei a passar mal ali dentro. Eu realmente não sei como que essa pessoa, essa colaboradora, pode ficar motivada, né? Um ambiente extremamente pequeno, em um subsolo de um shopping. É complicado. Então, se preocupar com esse ambiente, da ventilação, excesso de calor, né? Recentemente, no Conselho de Economia, nós tivemos palestra com um pesquisador, e que ele falou que esses calorões, já se sabe que ondas de calor podem impactar a saúde das crianças, das mulheres grávidas, e isso impactar a saúde dessas crianças. Então, ainda mais com o aquecimento global, enfim. Então, é preciso se preocupar com isso, também com a saúde psicológica, né? Alguma forma de apoio psicológico para esses colaboradores, e também com a saúde física, né? Porque nós sabemos que sedentarismo também pode aumentar os riscos de doença, não só físicas, como mentais. Então, são programas, então, de que as pessoas entendam ali as suas preocupações, e até para que se sintam mais pertencentes ali no ambiente de trabalho. Isso tudo coopera, né, juntamente com uma gestão humanizada, para que se tenhamos aí ambientes de trabalho mais propícios aos trabalhadores, que sim, vão impactar no aumento de produtividade e, por consequência, no lucro das empresas. Delegada, você citou aí mulheres grávidas. Existe um olhar específico para mulheres, por exemplo, na época quando começam a entrar na menopausa, perimenopausa, que a gente sabe que é um período de mudanças consistentes no comportamento da mulher, em como ela se sente. As empresas deviam prestar atenção mais nisso também? Deviam prestar atenção bastante nisso, né?
porque é um ambiente, é um momento, né, de oscilação de hormônios, e dizem que, existem estudos, dizem, né, que tem mais de 76 ou 78 tipos, né, de sensações e de problemas que essas mulheres têm. Então, esse acolhimento, até porque atualmente as pessoas trabalham e no futuro trabalharão cada vez mais. Então, a menopausa não é o fim. A menopausa é uma nova fase da vida e precisamos acolher essas mulheres também, que estão aí produzindo no mercado de trabalho com as suas características ali desse período de transformação da mulher. Agora, Patrícia, para a gente ir encerrando, né, já falamos aí das mulheres, mas vamos falar agora do comparativo geracional. Dá para a gente dizer, com toda a sua experiência, que tem diferença entre gerações na forma como as pessoas acabam lidando aí com a saúde mental? Eu falo tanto do ponto de vista das empresas quanto dos funcionários, dos trabalhadores. Você consegue observar essa diferença? Sim. As pessoas atualmente, elas têm mais informações, né? Então, elas começam a verbalizar essas situações e procurar um atendimento. Claro que algumas outras têm algumas dificuldades. E essas novas gerações, a geração Z, ela está mais atenta também, né? Ao trabalho ser uma parte da vida, uma parte importante, mas que não pode adoecê-las. Então, tem sim um impacto também positivo aí da geração Z, que exige aí melhores condições de trabalho, diferente das gerações anteriores, né? Ao mesmo tempo, a gente tem as conexões digitais, né? Nós estamos muito mais conectados, muitas vezes saímos do trabalho, terminamos nosso horário de trabalho, mas continuamos ali conectados com o nosso trabalho, quer seja num estudo, ou numa situação ali, num projeto, enfim. Então, tem um lado positivo, mas também tem o outro lado, que é da modernidade, que a gente precisa se adaptar. Ao mesmo tempo, não só, por exemplo, no Brasil, que temos a NR1 agora, né, vigorando, vigendo, melhor dizer, mas as empresas estão buscando, sim, melhores condições de trabalho, né? Nesse primeiro momento aí é mais de orientação nas empresas para que elas possam cumprir nessas, e não precisa de denúncia dessas empresas, lembrando que o sistema é cruzado, né? O próprio sistema da Previdência, né? O Ministério do Trabalho consegue entender ali que determinados setores ou determinadas empresas estão tendo um grande número de afastamentos. Isso também pode justificar ali uma visita, digamos assim, dos fiscais do trabalho para entender melhor ali o que está acontecendo com aqueles colaboradores, por que eles estão se afastando tanto. Então, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista de conhecimento, né? Todos nós somos bombardeados positivamente e também, por um lado negativo, de informações. Então, é diferente isso do contexto geracional. Tá joia. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC, pelos seus esclarecimentos. A Patrícia Taylor, que é delegada da Corecon de São Paulo. Para você que não sabe, Corecon é o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, falando desse assunto tão importante que é a atenção à saúde mental. Obrigada, delegada. Eu agradeço a atenção de vocês e o convite. Valeu, valeu. A gente que agradece. E para a gente já ir encerrando aqui o nosso Dinheiro TMC, a gente confere agora um depoimento do economista Fernando Agra para trazer, infelizmente, um recorde negativo, que é a parcela de endividados. Pois é, numa pesquisa de endividamento e também de inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, infelizmente, tivemos esse recorde negativo e pela quinta vez consecutiva. Então, sobre esse assunto, a gente traz agora a avaliação do economista Fernando Agra. Infelizmente, o Brasil bateu mais um recorde negativo de endividamento e de inadimplência. Para quem nos acompanha, é interessante explicar a diferença.
O endividado é aquele que fez uma compra e ainda não pagou, mesmo que ela não tenha vencido. Por exemplo, eu fiz uma compra no cartão de crédito e vai vencer no mês que vem, né? Eu ainda não paguei. Eu entro na estatística de endividados. Agora, se chegar a data do pagamento, do vencimento, e eu não pagar, aí sim eu fico inadimplente. Então é importante saber essa diferença. Bom, nós temos aí um alto número de endividados, um alto número de inadimplentes. O que explica isso? São vários os fatores. Um deles é porque boa parte da população brasileira ganha muito pouco, até um salário mínimo, quando muito até 2 salários mínimos. E a gente vem de um problema inflacionário alto, sobretudo por conta da guerra, que aumentou o preço dos combustíveis, preço dos alimentos. E aí as pessoas têm dificuldade de honrar os compromissos básicos e acabam ficando inadimplentes. Outra motivo, outra explicação, são aquelas pessoas que ganham um pouco mais, mas são desorganizadas, não têm educação financeira, gastam mais do que ganham, compram muito por impulso, ficam se comparando com os outros, querem levar um padrão de vida que não pode. Então a gente precisa, né, de medidas do governo para ambas as situações, né? Para diminuir as desigualdades socioeconômicas no país, até tem diminuído nos últimos anos e até décadas, mas ainda temos um país muito desigual. E medidas também para ampliar o acesso à educação financeira, desde a mais tenra idade, com crianças, adolescentes, nas escolas, enfim, né? São medidas que podem melhorar, não é, a organização financeira das famílias. Porque quando a gente está, sobretudo, inadimplente, é muito ruim. É ruim para a nossa saúde, é ruim para o casamento, é ruim para o nosso trabalho. Então é muito bom quando a gente tem as contas em dia, organizadas, a gente vive melhor, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então eu oriento as pessoas, mesmo numa situação mais difícil de inflação alta, pesquisarem, colocar no papel todo o orçamento que ganha, o que gasta, aproveitar promoções, economizar ao máximo, sempre, sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo, de preços altos. Pois é, e esse foi um programa Dinheiro TMC bem variado, né? A gente falou sobre São João, festas juninas, a gente falou sobre saúde mental, a gente falou também sobre a situação de endividamento dos brasileiros. Claro, o Dinheiro TMC é isso, sempre trazendo os temas pertinentes que fazem diferença no seu bolso, no seu din-din. Exatamente, assuntos que fazem diferença, que interessam o seu bolso. Então, para você já aproveitar ainda nesse mês de junho, as festas juninas, mas a gente gosta tanto que no próximo mês, julho, tem a festa julina. E é festa que não acaba mais, então aproveite, mas com aquela ponderação, cuidado com os gastos e contem sempre com o Dinheiro TMC. É isso aí, até o próximo programa. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.